porque é um assunto importante, cara. E eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui que eu acho que precisam ser feitas, né, cara? Porque isso não é novidade pra ninguém. O Jean Pierre, né, acabou descobrindo um tumor, graças a Deus, benigno, né? No caso, graças a Deus, benigno, né? Enfim, na situação é a melhor possível, né? Mas mesmo assim é preocupante, preocupa, né? Enfim, mexe com o psicológico, com a cabeça de todo mundo. Então ele acabou descobrindo essa situação lá num exame em Istambul, né? Então ele estava em Istambul, indo para Antalya, onde o Giresunspor tá fazendo a intertemporada. E aí, num exame, ele acabou detectando, descobriram, e aí foram um pouco mais a fundo e detectaram, enfim, confirmaram o diagnóstico que é um tipo de câncer. E aí, o que vai acontecer? Ele vai passar, possivelmente, por um procedimento cirúrgico, né? Fazer uma intervenção e vai, evidentemente, focar totalmente na sua recuperação. Inclusive, eu tenho aqui a nota que ele colocou, né? Vou colocar na tela para vocês aqui, gurizada. A nota em que ele se manifestou nas suas redes sociais, né? Algumas situações acontecem em nossas vidas como forma de um sinal. Após realizar todos os exames e assinar o contrato com o Giresunspor, foi constatado um pequeno tumor em um dos meus testículos. A situação é delicada, mas com grande probabilidade de recuperação, e assim será. A minha decisão é de retornar ao Brasil e tratar a doença com médicos da minha confiança e ao lado da minha família. Não tenho outra opção para que consiga me recuperar da melhor forma possível e superar esse obstáculo. Agradeço a compreensão de todos que estão passando por esse momento comigo. Vamos vencer mais uma batalha. Voltamos para a tela aqui cara, eu acho que é essa mensagem, né? Eu acho que primeiramente a gente fala disso porque essa mensagem, né, Tainazinho? Se tu quiser te manifestar. Vou me manifestar. A gente bateu muito no Jean. Muito. Com o Jean Pierre jogador, o 88, o meia, o cara ali dentro de campo. E, cara, merecidamente, porque assim, jogou pouquíssimo aqui, né? Então a gente fez todas as críticas possíveis no tempo que eram necessárias. Agora assim, ó, ponto. Separou o cara, o jogador, o 88, o meia, do moleque, cara, do garoto, do Jean, sabe? O Jean, que tem um pai, que tem uma mãe, que não sei, deve ter irmãos, talvez, deve ter familiares próximos, deve ter muita gente que se importa com ele, né? E que tá passando por uma barra agora, velho. Sabe? Sim. Então, assim, a gente precisa separar as coisas e já deixar essa mensagem de apoio, evidentemente. Força, Jean. Repito, não te conheço, nunca falei contigo, mas força, Jean. E cara, não brincar com isso, não misturar as coisas também, né? César, isso é importante sempre frisar, porque além do profissional, existe o profissional e o pessoal da pessoa, certo? Então assim, ó, falar do GPR profissional é falar dele dentro de campo, vestindo a camisa do Grêmio, tá? Que de fato não rendeu como a gente estava esperando em um certo momento, e aí a negociação aconteceu. Falar de qualquer outra coisa em relação ao pessoal, aí a gente já não pode mais falar nada. Porque a gente não conhece o pessoal do GPR. A gente conhece o jogador. A gente conhece o cara dentro de campo. O cara treinando. A gente não conhece o pessoal dele. E eu tô vendo e vi uma repercussão muito grande no Twitter de algumas pessoas fazendo piadas, e eu digo piadas entre aspas, porque as pessoas que fazem piadas, elas não têm noção do que é uma piada e do que é uma ofensa. A linha tênue entre uma piada e uma ofensa é muito, mas muito estreita. E quando trata de assuntos cada vez mais pesados, como doenças, como preconceitos, a linha ela se torna cada vez mais estreita, César Weiler. E as pessoas elas não têm condição de entender de que isso tá afetando a pessoa e não o profissional. A pessoa. Isso. E isso daí é complicadíssimo. Claro, eu sou comediante. Eu não vou fazer piada disso porque, primeiro, eu não me sinto confortável de fazer piada sobre isso. Porque é uma doença, é um mal que ataca milhares e milhares de pessoas no mundo, né? Então, minha avó já teve, obviamente não de testículos, mas ela teve câncer também. Mas é uma doença que assola muitas famílias, muitas pessoas, e não merece ser piada neste momento.
Neste momento, não. Então, não tem pessoal, tem que ter um pouquinho de noção, porque a gente não pode achar que tudo é ha, he, que a gente vai imitar qualquer coisa fazendo qualquer coisa na internet. A gente tem que entender que piada é uma coisa, ofensa é outra. A linha é muito estreita e e vocês estão começando, algumas pessoas no Twitter estão começando a ultrapassar para ofensa. E a gente vive num estado, eu sei que a Fábio já teve uma oportunidade de falar ontem no papo, mas a gente pode avançar nisso, né, Fábio? A gente vive num estado, assim, cara, que, claro, o tipo de câncer que mais afeta as mulheres é o câncer de mama, né? Sim. E o câncer que mais afeta os homens, possivelmente, o câncer de próstata, né? E a gente vive num estado que é tão preconceituoso com isso, que os caras às vezes morrem sem ir no médico pra fazer exame, pra ver essas coisas, enfim. E às vezes eu acredito em Deus, né? Vocês acreditam no que vocês quiserem, né? Mas eu acredito em Deus e eu acho que Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, né? Daqui a pouco ele... Claro que não era essa a situação ideal, mas daqui a pouco, assim... Imagina se ele permanecesse aqui no Grêmio. Esse tipo de situação não se detecta num exame comum. Isso já foi explicado ontem, já, em algumas oportunidades. Não se detecta, em uma situação comum de exame. Então ele foi pra lá, foi tentar novos ares, uma nova vida, e aí num exame um pouco mais detalhado foi detectado, e aí que bom que tem um tratamento que, vai dar tudo certo, ele vai se recuperar, né? César, como tu falou, né? Eu comentei sobre isso ontem no Papo Pachola. E ontem no Papo Pachola eu fiz muito questão de frisar a parte do ser humano do atleta. Porque o torcedor, normalmente, quando vai acompanhar o futebol, ele tem muito a visão de que o atleta é máquina. E que o atleta, por estar envolvido com cifras altas, por receber muito todo mês, ele acaba perdendo a questão humanitária. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver, né? O ser humano, o atleta, o Jean-Pierre, ele é um ser humano, sabe? Ontem até tracei uma trajetória em relação ao que ele passou dentro do Grêmio, tendo que linkar a carreira dele com a trajetória de vida dele, porque ele passou por umas barras pesadas, né? Teve um incêndio, teve lesão, teve a questão do pai dele, teve, enfim, várias situações que acabam afetando o psicológico. A gente, como torcedor, querendo sempre o melhor pro nosso clube, por vezes acaba pautando só o que acontece dentro do campo e acaba esquecendo que o ser humano é um atleta. Com certeza essa questão do... E aí tu citaste muito bem, né, César? Que é um câncer benigno, que foi diagnosticado bastante de forma... foi diagnosticado cedo, né? Foi diagnosticado cedo. A operação ela é mais tranquila, mas a palavra câncer, tumor, enfim, ela por si só assusta qualquer pessoa, qualquer ser humano. Então a situação psicológica do jogador é a parte mais preocupante nessa situação. E aí o Tainan vem muito bem quando ele fala que piada é uma coisa, ofensa é outra coisa. E eu acho que neste momento a única coisa que o jogador não quer ouvir é piada em relação à sua saúde. E ele até tá focado na saúde pra voltar pro futebol, né? Só que eu tenho certeza absoluta que o Jean é um ser humano forte, né? Por tudo que ele já passou, por tudo que ele teve que dar a volta por cima. A gente sabe que a história dele dentro do Grêmio não foi da forma com que grande parte da torcida esperava. Mas ele vai dar a volta por cima dessa situação mais uma vez. Vai voltar mais forte. Eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar a jogar a bola que ele já jogou e que encantou muita gente.